Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos sequência aí, em finalizar a pauta que nós iniciamos no último vídeo, quando nós abordamos lá o capítulo 3 de 2 Timóteo, aonde fala os males e as corrupções dos últimos dias. E é importante nós reforçarmos, meus irmãos, que nós temos vivido dias insuportáveis, socialmente falando. Essa aqui é a realidade. Nós temos vivido dias insuportáveis de viver em sociedade. É verdade. Amar o próximo como a nós mesmos hoje em dia, nós temos que ter o Espírito Santo mesmo. Para nós amar o próximo do jeito que o próximo está, como a nós mesmos, nós temos que ter o Espírito Santo mesmo em nós. Se não, no lugar de nós amarmos o próximo, diante do que o próximo nos apresenta, diante do que o próximo ele faz aos nossos olhos, nós temos mais atitude vindo de lá para cá, para criar em nós ira, ódio, mágoas, ressentimento, do que propriamente amar como a nós mesmos. Por isso que a vida do servo de Deus é uma vida de renúncia. Quando nós falamos assim para as pessoas, olha pessoal, procure se encher do Espírito Santo. Procure ser batizado no Espírito Santo. Procure esvaziar-se da velha criatura, porque quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quando a pessoa recebe Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, o que ela está permitindo? Que haja uma transformação. E é nessa transformação que ela recebe, que ela recebe por meio da regeneração, que é o nascimento da nova criatura, que é gerada pelo Espírito Santo, é que ela abnega, é que ela renuncia. Ela renuncia para servir o Senhor dela. Então, no lugar de ela guardar mágoa, ela ter ira, ela ter ódio, ela prefere amar. Ela prefere amar, perdoar, ignorar. Você entende? O que Deus fez quando ele olhou para esse mundo? O que Deus fez? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus não tivesse amado esse mundo de tal maneira, eu acredito que essa terra já tinha voltado a ser sem forma e vazia. Mas Deus não ia dar esse gostinho ao diabo, a Satanás, de dizer assim, tá vendo? Eu impedi do plano dele, da criação do homem, eu fiz dar errado. Deus deu a volta por cima. Deus já tinha dado a rasteira lá de expulsar ele lá do céu, depois deu a volta por cima. Ah, é?
Eu vou fazer algo melhor. Eu vou fazer algo melhor. Eu vou constituir um povo santo para mim. Eu vou constituir um povo que me ame de fato e de verdade. Não porque eu forço. Não porque eu estou forçando. Não por causa da lei. Eu vou fazer um povo se voltar para mim pela graça. Não por uma imposição de lei. Né? Na lei, porque na época da lei as pessoas muitas das vezes tinham que se sujeitar a Deus por causa da lei. Se elas não se sujeitassem ali à lei de Deus, os 10 mandamentos, ali à lei, elas eram penalizadas. Hoje não. Hoje, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós nos entregamos, é pela graça. É porque nós queremos, nós amamos. Nós aceitamos Jesus porque nós desejamos Ele, nós amamos Ele. Ninguém me força a nada. Eu não vou na igreja assistir um culto. Nada que eu faço dentro de uma placa de igreja, eu faço obrigado. Eu faço tão somente porque eu amo Jesus. Eu amo meu Senhor Jesus. E quem ama a Jesus, muito mais do que palavras, ele testemunha Jesus com a sua vida. As pessoas olham para ele e conseguem enxergar nele, ver nele uma verdadeira transformação. Por isso que Jesus lá disse que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você pega a Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos e lê lá quando diz assim, ó, como viviam os convertidos. Como que os convertidos viviam? Havia temor, prazer, tinham tudo em comum. Aí Deus levanta Paulo para que Paulo fosse pregar lá no meio dos gentios, um povo estranho. Quando vai pregar no meio dos gentios, os gentios recebem Jesus. E razão pelo qual nós estamos aqui hoje. Então, esses males e essas corrupções dos últimos dias, que nós estamos vendo cada vez mais agravando, o ser humano se tornando cada vez mais, né? Eu vou ler aqui o que está escrito aqui no capítulo 3, versículo 4, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Isso aí não adianta, pessoal. A gente ficar acreditando no que não vai acontecer. Nós vamos vir em 2026, ano de eleições. Aí vai começar a aparecer esses camaradas para dizer blá 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 dali, blá 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 da cá, porque é o período que eles têm solução para tudo. É o período que aparece todo mundo com solução. Eles têm solução para tudo. Se você me eleger, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai ser assim, vai ser assado. E a gente vê o que está aí. Por isso que as únicas promessas que eu acredito é que está aqui. E a promessa que eu estou aguardando, estou me preparando, e por isso nós viemos aqui e fazemos o nosso alerta, é a promessa do arrebatamento da igreja. Porque ela vai acontecer. Deus vai tirar o povo dele desse meio. Porque depois que Deus tirar a igreja dele desse meio, porque existe um grupo de servos de Deus aqui que está saturado. Não aguenta mais isso aqui. Estão vivendo aqui, estão sobrevivendo aqui. Mas existe um grupo de salvos, de pessoas, servos fiéis do Senhor Jesus, que eles não vêem a hora de sair daqui. E não é porque são covardes, não. Não é porque são pessoas que querem fugir
dos dias maus, dos princípios das dores, não. São pessoas de fé. Mas é que eles não aguentam mais viver no meio dessa iniquidade, viver no meio dessa promiscuidade, dessas concupiscências. Não aguenta mais viver no meio dessa sujeira. Como o povo já estava saturado de viver no Egito. Essa aqui é a realidade. Nós vivemos num mundo que, ao mesmo tempo que nós somos livres, nós estamos escravos. Nós estamos escravos da falta de educação do vizinho, que não respeita. Estamos escravos da desonestidade dos seres humanos, que você anda na rua, né? Você não sabe se você vai voltar para casa com seu carro, se você vai voltar para casa com a sua moto, se você vai voltar para casa com o seu chinelo, com o seu relógio, com o seu celular, e muitas das vezes não volta. E existem pessoas que, independente dela perder o bem dela, também lhe é tirada a vida. Existem pessoas que ela não perde o bem, mas perde a vida. Então a gente, no mesmo tempo que a gente somos livres, nós estamos escravos da iniquidade externada desses filhos do maligno. Por isso que eu digo e reforço, precisamos estar todo o tempo em espírito, orando, buscando a Deus, falando com Deus, lendo a Bíblia, tendo conhecimento da Bíblia, do que está por vir, do que está a acontecer, não ficarmos iludidos, até mesmo com muitas pregações bonitas que tem aí, eloquente, pregações bonitas, eloquentes, que falam de um amanhã bonito, de um amanhã melhor, de que você vai vencer, de que eu vou vencer, de que eu sou mais do que vencedor. Eu já sei. E em Cristo Jesus, todas as minhas necessidades vão ser supridas. O Pai Nosso é bem claro quando diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. As outras coisas são consequência. Entende? O que não pode me faltar é o meu pão nosso de cada dia. O que eu peço a Deus que não me falte? O meu pão de cada dia. E o que está embutido nesse pão de cada dia? Né? A condição de eu pagar minhas despesas diretas, que é a minha conta de água, a minha conta de luz, não faltar o meu gás, os meus impostos que eu tenho que pagar. Então isso é meu pão de cada dia. Ah não, Joel, mas eu não posso viver sem meu carro 0 do ano na garagem. Aí é você. Eu não enxergo isso como pão de cada dia. Isso é consequência. Ah, eu tenho que morar no meu apartamento de alto padrão, ter na minha casa uma tela plana de sei quantos K, entendeu? Que eu falo lá para aquela mulher lá, que eu esqueci o nome dela. Como é o nome dela, Mateus? Lá da mulher que fala, que chama lá e fala com ela lá. Tem um nome lá que fala lá. Aí fala assim: fulana, faz isso. Aí a fulana vai e faz, lá do televisão lá. Eu esqueci o nome, né? Para mim, isso aí. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo outro. Aí é você, é consequência. Cada um busca, né, o que é a sua cobiça, o que é a sua ambição, mas paga o preço. Então, eu não vivo iludido. Eu não vivo iludido. Porque, olha só, deixa eu só mostrar para vocês algo aqui. Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, 42. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Como viviam os convertidos. Converter-se é mudar de direção. Arrepender-se é tomar nojo de tudo aquilo que desagrada a Deus. Se eu peço o perdão de Deus, eu tenho que perdoar. Como eu disse, viver no mundo, numa sociedade que nós estamos vivendo, pessoal, de egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, traidores, atrevidos, irreverentes, é difícil, é um sacrifício nós amar o próximo como a nós mesmos. Mas quando nós estamos revestidos do Espírito Santo, nós estamos revestidos do Espírito de Deus, nós somos convertidos, somos pessoas que trazemos a imagem de Cristo, então isso não é nenhum peso. Nós vamos entender, nós vamos enxergar da forma que Jesus enxergou. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. São cegos, guias de cegos. Porque saiba de uma coisa, meu irmão. Um dia, todos nós que servimos a Jesus estaremos na eternidade, vivendo em um novo céu e uma nova terra. Vale a pena a gente pagar esse preço. Vale a pena a gente pagar esse preço. É bom a gente conviver numa sociedade, eu vou dar só um exemplo aqui. Uma sociedade de um vizinho, como aqui eu tive aqui nessa madrugada, que ficou com som altíssimo até 2:30 da manhã. Eu acho que foi até mais, é que eu peguei no sono. Até 2:30 da manhã, ele foi a causa de muitas pessoas não conseguir dormir. Da raiva, da ódio, da ira, claro que dá. Mas o que eu fiz? Eu orei. Eu oro para Deus converter. Eu oro para Deus abençoar, para poder levar para outro lugar, um lugar mais sociável, que goste, de pessoas que gostem também. Eu oro. Qual a providência que Deus vai dar? Está com Ele. Entende? Está com Ele. O que você está passando? Com um vizinho, com um amigo de trabalho, com um parente, com um familiar? E qual reação que você está tendo? É de orar para falar assim, Senhor, toma providência, estou colocando aqui na sua mão. Ou de você odiar, de você ficar com mágoa, ressentimento, espírito de vingança. Isso aí é só entulho, isso é coisa ruim que você está trazendo para dentro de você. Vai piorar a situação. Ora, vamos orar. Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essas mensagens que o Senhor traz no nosso coração, porque quando nós viemos aqui, ó Deus, e compartilhamos essas mensagens, muito mais do que nós compartilhar lá, nós estamos compartilhando conosco mesmo. Porque o Senhor é testemunha de que eu me ouço. Eu sou, ó Deus, ouvinte fiel do meu canal. Porque as mensagens que saem da minha boca vêm de Ti e eu quero ouvir o Senhor. E por isso eu ouço as minhas mensagens.
Pai, nos ensina aqui neste mundo a sermos espirituais. Consagra a nossa vida, santifica-nos, ó Deus. Dar ordem aos teus anjos para que nos guarde, para que não venhamos tropeçar em alguma pedra ou cair em tentação. Vivemos numa sociedade perdida, como disse Timóteo, mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha compaixão da nossa vida e nos dê força para que nós possamos viver nossos dias aqui. Porque é certo, meu Pai, de que o arrebatamento da igreja vai acontecer e esse mundo vai ter um fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amigos, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.